O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages. Olá, tudo bem? Sou Pablo Gomes, jornalista. Estamos no Centro de Inovação de Lages, iniciando mais uma edição do nosso programa Rádio Inovação, uma parceria entre Orion Parque Tecnológico, Imagem TV e o UDESC FM Lages. Esta é a última edição desta primeira rodada, digamos assim, das startups residentes no Centro de Inovação de Lages. Então, a gente vai dar continuidade a esse projeto até o fim deste ano de 2026. Tem dado muito certo, a gente tem conseguido dar uma visibilidade bastante bacana aí para as empresas do Orion Parque Tecnológico. E hoje, encerrando essa primeira rodada, a gente traz dois caras muito legais aqui com quem a gente conversa praticamente todo dia, que são a cara da juventude empreendedora de Lages do nosso Centro de Inovação, que é o Arthur Michalchuk e o Pedro Dirksen, eles que são empreendedores da ARP Digital, uma empresa de tecnologia focada em facilitar a operação de escritórios de advocacia por meio da inteligência de dados. Eles vão explicar a origem do nome ARP, tem alguma coisa a ver com filosofia grega, né? Alguma coisa nesse sentido, né? É isso, né? ARP tem... Quase isso, Paulo. Quase que é isso, né? Cara, primeiramente, obrigado. É um prazer estar aqui nessa última edição do programa, né? Mas aí, comentando um pouco sobre ARP, é mais simples do que parece. Arthur e Pedro virou ARP, acabou pegando o nome e a gente adquiriu. Perfeito. Arthur, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui conversando com todo mundo, trazendo um pouco da nossa vivência como jovem empreendedor, onde a gente está começando essa jornada, a gente não tem tanta bagagem ainda, mas é uma jornada linda e a gente sempre tenta aproveitar realmente o momento que estamos vivendo e não só pensando lá na chegada, mas sim aproveitar o agora. Perfeito, é isso aí. Algum de vocês tem formação em Direito? Não. E é justamente o público que vocês atendem, né? Esse público do mundo jurídico, né? Especialmente aí, escritórios de advocacia. Vocês desenvolveram a Just Plus, que é uma plataforma que centraliza processos, comunicação e finanças em um único ambiente, tornando a gestão jurídica mais ágil, precisa e estratégica. Como é que funciona todo esse processo? Vocês concentrar tudo isso, a comunicação de algo importante, uma mensagem que o advogado precisa transmitir ao seu cliente sobre um horário de uma audiência, uma movimentação do processo, e também falar, olha, tem que pagar, tá na hora, tal, venceu. E também atualizá-lo sobre como está a questão, né, envolvida dele. Enfim, é um processo grande, sim, complexo, que vocês reúnem tudo ao mesmo tempo, digamos assim. Como é que funciona tudo isso? Então, a gente pegou esse nicho de advocacia mais por conta de um cunhado do Arthur. Ele surgiu com uma ideia muito tempo atrás. Nós já tínhamos interesse, a gente é formado em sistemas de informação, nós já tínhamos interesse em criar um produto. Porque nós tínhamos já uma software house na época, mas nós fazíamos alguns serviços pontuais e acabava acabando, e aí a gente tinha que procurar outro serviço. E aí, criando um produto, a gente teria recorrência, a gente teria poder de escala também, né? E previsibilidade. E aí foi quando surgiu a ideia lá do cunhado do Arthur. Pode até comentar como é que foi essa história. Essa ideia não foi... Tipo, ele é advogado, mas a ideia não necessariamente era sobre gestão de escritórios. Era mais sobre cobrar inadimplentes. Eu olhei pro Pedro e, vamos fazer essa validação. Porque como a gente já participou de várias vezes do Startup Weekend, a gente já sabia o passo a passo de ter a ideia, ir pra rua, validar, ver se é verdade. Então, inicialmente, a nossa startup ia ser sobre cobrar inadimplência. Chegamos no centro de Lages e a gente começou a conversar ali com o pessoal. Tem muito inadimplente? Não, eu tenho empresa aqui, passo no cartão. Crediário? A gente não usa mais isso. Então, na primeira validação que a gente fez da primeira ideia, já foi tudo por água abaixo. Isso não era só para advocacia? Era em geral. E daí a gente foi amadurecendo, a gente fez um negócio muito legal, que foi pegar post-it, pegar a parede do escritório lá da minha casa e a gente começou a colar post-it de todo mundo que a gente conversava. A gente foi refinando a ideia
e a gente viu que o meio jurídico é um mercado gigantesco, tem muita oportunidade para inovar, porque querendo ou não é mais tradicional, né? E a gente abraçou a ideia de vamos vender para advogados. E como nós somos desenvolvedores, fazem 3 anos que a gente começou a desenvolver o produto. Então, como o Pablo comentou, tem muita coisa no sistema que foi uma construção. Então a gente começou na parte de gestão. A gente notou que gestão não é necessariamente o que realmente vende. O que realmente vende, a gente descobriu que é a maior dor do advogado, que é o WhatsApp, é a bagunça no WhatsApp, sabe? Então, o nosso core e o que a gente realmente fala, vende e traz para o mundo é o WhatsApp oficial ali, onde hoje em dia, se eu tenho um WhatsApp Business do escritório e eu tenho 5 funcionários, eu já estou no limite. Porque eu tenho o telefone e eu posso conectar em 4 computadores. Acabou. Se eu tenho 6 pessoas, 7, 8, eu não tenho o que fazer. Então a gente traz muito nessa visão. Exato. E por mais que a gente não tenha feito direito, nós buscamos nos especializar no mercado da advocacia do Brasil. Então a gente conversa com advogados desde 2023 ali e a gente vai pegando feedbacks. Com certeza a gente já deve ter conversado com mais de 400, 500 escritórios até o momento. Então tem muita coisa que eles trazem para nós e é nesse feedback que a gente fala, cara, isso aqui é uma dor de verdade, a gente precisa resolver com o nosso sistema. E a gente vai lá e implementa, porque a gente já tem o conhecimento técnico daí de implementar a solução. Eu fui testemunha, inclusive, disso, né? Agora, no fim de semana passado, a gente teve o Hackathon aqui e nós tínhamos uma advogada de Vacaria e uma psicóloga, esposa de um advogado, também de Vacaria, que estiveram aqui no nosso evento. E a gente conversou contigo, né, Pedro? E a advogada ficou muito interessada no sistema, porque ficou nítido que é uma dor dela. E a psicóloga, cujo esposo é advogado, ela também mencionou isso. Ela falou assim, nossa, meu marido, a coisa que ele mais sofre é para fazer atendimento WhatsApp. Que legal, que bacana a ideia, temos interesse. Então, aparentemente é algo que, sei lá, tão simples e tão importante, né? E que legal, que bacana. Mas isso não substitui, obviamente, o atendimento do profissional, né? É importante que ele também esteja disponível para prestar esclarecimentos, enfim, e não só a inteligência artificial, né? Fazer isso por ele, né? Exatamente. A nossa intenção aqui não é automatizar do início ao fim 100% do tempo. É realmente, se a pessoa vai lá, ela precisa saber, doutor, como está meu processo? Não precisa o advogado parar tudo, pesquisar quem é você, tá? Quais são os seus processos, qual que é o último, qual que movimentou. Para daí bolar, tá, o que eu vou falar? Eu tenho que traduzir, porque a movimentação que tá no tribunal é uma coisa bem técnica. Eu tenho que traduzir e daí mandar para cliente. Quanto tempo o advogado ficou nessa? 10 minutos? Isso chutando baixo, né? E o sistema, doutor, como tá o meu processo? A gente já tem o processo, a gente já tem o telefone, a gente tem o WhatsApp ali dentro. Ele já manda para cliente, traduzindo para a linguagem que leiga, né? Que qualquer um entenda. Então é justamente nessa questão de economizar o tempo do advogado. E se a pessoa pergunta, eu quero falar com o advogado, repassa. Exato, o advogado não sai da operação. Então a nossa IA, ela serve justamente para responder essas questões que tomam tempo, mas não são tão complexas assim que a pessoa precisa ter feito a advocacia, feito direito para saber. Então, tirar dúvidas sobre o que o escritório atende, essas dúvidas, como o Arthur falou, de responder sobre processos, tudo isso que toma bastante tempo e acaba sendo fácil de responder. Qualquer pessoa treinada poderia responder. E a gente só substituiu isso por uma IA. E aí, quando ela não consegue, quando é algo muito complexo, ela repassa para um advogado. Perfeito. Uma pergunta aqui que eu preparei para vocês aqui. Certamente o sistema ele é interligado aos sistemas do Poder Judiciário, seja ele da esfera estadual, seja da esfera federal, seja trabalhista, seja criminal, enfim, seja qual for a esfera, né? E de que maneira garantir credibilidade às informações repassadas ao cliente? Ou seja, o cliente pode ter absoluta certeza de que aquilo ali é de fato o que está dentro do processo. Se ele entrar no portal do tribunal, é de fato o que vai estar ali, porque numa questão judicial, um dia de atraso pode representar a perda de uma causa.
né? Então, assim, de que maneira que vocês conseguem dar essa garantia, essa segurança, tanto ao advogado como ao seu cliente? Primeiro ponto, nós pegamos as publicações dos processos, né, de todos os tribunais do país, como você comentou, e elas são totalmente públicas e elas têm a própria API do PJE, que disponibiliza pra gente. E isso garante que o que está lá dentro do sistema está nessa API também. Então, se a gente consome dessa API, com certeza vai ser os mesmos dados. E nós também temos um outro serviço que não pega somente as publicações, que aí pega todos os andamentos do processo, realmente, todos que tem lá no tribunal. E para isso a gente paga uma API, que ela é paga realmente, mas essa API, essa empresa já tem mais de 15 anos de mercado. Então, eles têm a conexão com todos os 91 tribunais do Brasil e a gente consegue garantir, por conta desse tempo que eles têm, né, de mercado, que vai todos os dados, todas as movimentações vão estar sendo cadastradas ali no nosso sistema também. Vocês trabalham com informações muito sensíveis, né? Então, assim, informações de processos daqui a pouco em sigilo, né? Então, demanda muito também a ética de vocês, né? De não ser invasivos, enfim, de respeitar uma informação que chegou até vocês, ou sequer de consultar aquela informação, sendo que não diz respeito à vida de vocês, né? É importante também que os clientes tenham essa segurança, né? De saber que está lidando com gente séria, de que a informação deles vai ser protegida, né? Com certeza. Nós estamos adequados com a LGPD, então tudo que a gente recebe, a gente já deixa tudo criptografado. Então, a gente nem sendo a parte técnica da empresa, a gente tem acesso a isso. E o principal, né? Todos os processos, eles querendo ou não, são públicos. A menos que eles tenham algum tipo de sigilo, que a gente também não tem acesso a esses dados, mas a gente consegue pegar que houve uma publicação e a gente avisa. Advogado, a gente não tem acesso a isso, mas olha só, dá uma olhadinha nesse processo porque ele tem um prazo aqui para ti, tá? Então a gente trabalha nesse sentido hoje. Tem algumas empresas que pedem a senha do próprio sistema do tribunal para o advogado. A gente não concorda muito com isso, então a gente preferiu manter ali. O que é sigiloso a gente não vai mostrar, porém a gente tem como saber que movimentou. A gente não sabe nada do que aconteceu, mas a gente sabe que movimentou justamente nessa API pública que a gente comentou. Quando acontece a movimentação no processo sigiloso, a gente avisa, como o Arthur falou. Movimentou, a gente não sabe o que é, mas dá uma olhadinha lá para conferir que andou para cima. E o advogado vai ter acesso, obviamente, àquilo que... E para uma empresa tão jovem, para empreendedores tão jovens... Como é que está a prospecção aí para expansões, daqui a pouco sair do mundo jurídico não, mas ampliar do mundo jurídico para outro segmento? Ou vocês pretendem se consolidar aí junto aos advogados para, quem sabe, daqui a alguns anos pensar em outro segmento? Como é que vocês se imaginam, sei lá, daqui a... Vamos colocar, o Orion está completando 10 anos essa semana. Daqui a 10 anos, como é que vocês imaginam a empresa de vocês? A quem vocês pretendem estar atendendo? Já se passa isso pela cabeça? Passa, mas é longe. É difícil. Ou melhor, daqui a 3 anos. 3 anos. 3 okay. anos, vamos lá, 3 anos. Então, a nossa intenção... Só trazendo um pouco do contexto, né? O WhatsApp, ele é uma ferramenta muito poderosa no Brasil. Qual que é a... Cara, 99% dos celulares do Brasil tem o WhatsApp instalado e 97% abre todo dia. Então, no Brasil isso é um nicho gigante e a gente reconhece isso. Só que a nossa intenção, para não tentar abraçar o mundo e acabar não abraçando ninguém, é realmente consolidar na questão da gestão de escritórios de advocacia. Então, daqui a 3 anos eu espero no mínimo já estar em todos os estados do Brasil. Hoje em dia nós já estamos em 6 estados e cada vez crescendo mais. Como a gente acaba sendo na tecnologia e tendo essa facilidade, a gente está puxando muito o tráfego pago, a questão de ads, que é uma coisa muito boa, porque eu não preciso necessariamente pagar um cartaz aqui na minha cidade e ficar na minha cidade aqui em Lages. A gente hoje em dia patrocina para o Brasil inteiro. Temos clientes do Rio Grande do Norte, em Natal, por exemplo. Então a gente... Exato. E como o Arthur falou, a gente pretende se especializar nesse nicho, porém já houve conversas de... e quando a gente já tiver estabelecido nesse nicho, o que a gente faz?
Aí sim, a gente pretende usar daí toda essa nossa inteligência que nós temos da parte do WhatsApp em si, e aí aplicar em outro nicho, por exemplo, odontologia ou, sei lá, na medicina, algo. Daí a gente provavelmente precisaria puxar alguém para dentro da empresa ou criar uma nova empresa, né? Com a pessoa tendo conhecimento de mercado e nós tendo conhecimento da tecnologia em si. Perfeito. E para a gente ir encaminhando a nossa entrevista, que o tempo passa rápido e ele é curto, o Orion Park. De que maneira o Orion Park, o Centro de Inovação de Lages, tem contribuído com esse processo da empresa de vocês, um processo em crescimento, mas também em consolidação, né? E a gente fica muito feliz em ver que vocês estão indo bem, que vocês já estão aí em 6 estados do Brasil, né? Isso é muito legal. De que maneira que o Orion Park faz parte dessa história? Boa pergunta. Primeiramente, eu queria agradecer o Orion, porque quando a gente chegou aqui, há quase 1 ano atrás, nós não tínhamos muito conhecimento de negócio, a gente estava começando a empreender agora, então o direcionamento que foi feito conosco, então do pessoal ali, principalmente da Jéssica e do Lucas, de pegar na nossa mão e pessoal, vocês têm que focar nisso, aprendam isso, tipo, força de vontade e querer aprender nunca faltou para nós, a gente precisava de um direcionamento. Então, tá aqui no Orion e tá convivendo com essas pessoas foi o que puxou a gente pra frente e nos colocou na direção certa. Exato, e fora as conexões que o Orion traz, né? Só de a gente estar aqui, um monte de gente passa ali na frente da nossa sala, pergunta o que nós fazemos, às vezes passam advogados, aparecem diversas oportunidades. A gente conheceu uma advogada que é mentora de advogados por causa do Orion. E a gente, semana passada, foi num evento da OAB, até fechamos um contrato já por causa desse evento. E a gente conheceu essa advogada aqui no Orion. Então, essas conexões assim que o Orion traz pra gente, fora a autoridade que passa. Porque a gente não tendo um escritório, estando em casa lá, qual a autoridade que a gente vai passar? Uma empresa dentro de uma garagem. Agora, nós estamos aqui no Orion, nós temos todo o apoio que eles nos trazem de infraestrutura, mentorias. Isso passa uma maturidade para o cliente, ele acaba confiando muito mais, né? É um endereço físico, né? Exato. Ter o endereço físico num lugar bonito, moderno, né? Isso é muito bacana. Pô, legal, tá? Muito bacana conversar com vocês e a gente deseja todo o sucesso do mundo, né? A equipe do Orion vai estar sempre à disposição de vocês, né? Não tem ninguém aqui, salvo engano, da nossa equipe formada em Direito, mas todo mundo com uma vontade enorme de contribuir, né, com o crescimento e o sucesso de vocês. Arthur e Pedro, obrigado. Estejam sempre convidados a participar do nosso programa. Mais para o fim do ano, vocês serão convidados a participar de mais uma rodada. Perfeito. Muito obrigado, Pablo. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando sobre a nossa trajetória e como o Orion ajuda a gente. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom conversar e espero voltar logo. Bacana. Esse foi o Arthur e o Pedro da ARP Digital, empresa aqui do Orion Parque Tecnológico, e essa foi mais uma edição do programa Rádio Inovação, uma parceria entre Orion, Imagem TV e Rádio Desk FM Live. Muito obrigado e até a próxima. O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a Desk FM Lages.